estou ensinando a vocês a como invocar um dos 72 demônios ou simplesmente desgraçar a sua cabeça. Mas nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer para vocês um review, na verdade não um review, mas uma resenha desses 3 quadrinhos super legais, pessoal. São 3 quadrinhos de terror da editora Draco, do projeto As Cores do Terror. Bem, para quem não sabe, esse projeto das Cores do Terror, eles pegaram, a editora Draco pegou vários artistas brasileiros e fizeram compilados de 8 histórias para cada um desses quadrinhos, desses 3 quadrinhos, 8 histórias baseados em escritores de terror famosos que já morreram, pessoal. Lembrando, pessoal, que esses 3 quadrinhos estão sendo vendidos na Amazon, então eu estou deixando o link para comprar todos eles aí na descrição. E o primeiro quadrinho, pessoal, é O Rei Amarelo em Quadrinhos. Muito bom esse livro aqui, pessoal, muito fantástico esse quadrinho. Para quem não sabe, O Rei Amarelo é baseado nas obras de Robert Chambers, que ele é um escritor famoso que escrevia contos de terror, pessoal. O Rei Amarelo conta a história de uma peça amaldiçoada, sim, uma peça de teatro, que ao a pessoa tocar ou entrar em contato com esse livro dessa peça, chamada O Rei Amarelo, a pessoa começa a ter vários desgraçamentos mentais, então acontece várias coisas, porque essa peça é amaldiçoada, então tem um pouco sobre magia, tem um pouco sobre pessoa entrar numa loucura psicológica, então todo mundo que entra em contato com essa peça acaba ficando louco e acaba acontecendo coisas bizarras. Bem, pessoal, o quadrinho O Rei Amarelo traz 8 contos, pessoal, escritos por escritores brasileiros e desenhados também por quadrinistas brasileiros, e eu vou falar um pouquinho sobre esses 8 contos agora. Bem, pessoal, a primeira história desse quadrinho é Os Fantasmas na Máquina. O roteiro e a arte foram escritos por Pedro Pedrada. Bem, essa história conta a história de uma mulher que ela vive nas redes sociais, então tipo, se você for ler o quadrinho, você vai ver que tem uma crítica muito forte com redes sociais, das pessoas usarem muito elas. Então é basicamente isso a história, a mulher usava muito as redes sociais e tem uma parte do quadrinho que ela entra em contato com esse livro, né, a peça amarela, o Rei Amarelo da peça, e ela começa a acontecer várias coisas sobrenaturais, ela entra em contato com um usuário da internet chamado Rei Amarelo, começa a acontecer várias coisas e ela acaba ficando maluca, e eu não vou contar muito sobre o quadrinho, porque vocês estão vendo as artes aí, tem umas partes bem pesadas, tipo umas partes bem horrendas mesmo. Bem, essa é a primeira história desse quadrinho. A segunda história é A Boneca, roteiro por Thiago Bezantic e arte por Lucas Schiller. Bem, pessoal, essa história conta a história de uma família Amish, que são aquelas famílias americanas lá bem reclusas da sociedade. E essa história conta algo muito legal sobre... Na verdade, ela é uma das minhas histórias preferidas desse quadrinho, que fala sobre o medo humano, o que o medo humano pode fazer com a pessoa, pessoal, deixando ela em estado de loucura. Tem uma cena até bem pesada nessa história, que eu não vou dizer bem o que é, para deixar vocês lerem sem receber spoiler, mas envolve um bebezinho, pessoal, e essa história é bem pesada, acho que vocês vão adorar. Terceira história é A Rainha de Amarelo, roteiro por Maurício R.B. Campos e arte por Péricles Yanush. Bem, pessoal, essa terceira história é bem legal, porque o protagonista é o Edgar Allan Poe, pessoal, e também tem elementos de H.P. Lovecraft nessa história, e ela é muito legal, pessoal. Conta a história do Edgar Allan Poe, que ele foi num show onde tinha um autômato, e esse autômato estava jogando xadrez. O dono desse autômato falou que ele era o melhor jogador de xadrez do mundo, que ninguém poderia vencer ele, e o Edgar Allan Poe acaba desmitificando esse cara, acaba vendo que ele é uma farsa. O Edgar Allan Poe acaba entrando num culto depois de várias coisas que acontecem, o que eu não vou falar. E acontece várias outras coisas e acaba desgraçando a cabeça do Edgar Allan Poe, e tem outra dimensão, e tem Cthulhu, então assistam, pessoal, assistam. Leiam, pessoal, que é fantástico. Bem, pessoal, a próxima história é Maldita Rotina, roteiro por
Ayrton Marinho e artes por Marcos Caldas. Bem, pessoal, essa história ela é muito legal porque ela é bem pesada também e eu gosto de histórias pesadas em quadrinhos de terror. Essa história conta a história de um cara que ele é basicamente um juiz e ele acaba entrando em contato com a peça O Rei Amarelo e acontece outras coisas, envolve uma criancinha amarela, envolve carnificina, estupro, morte, fantasma, tudo de ruim, pessoal. Então essa história é muito, muito pesada e eu acho que vocês vão gostar muito dela, porque envolve um negócio bem fantasmagórico, bem sobrenatural e bem grotesco. E essas histórias, pessoal, elas começam a ficar, tipo, normal no começo, mas quando começa, tipo, os personagens já são perturbados, de certa forma, bem pequeno no começo, mas quando elas vão gradativamente indo pra frente e quando entra em contato com a peça amarela, acaba destrupulando tudo e acaba tornando alguma coisa muito mais desgraçadamente bizarro e horrível, pessoal. Então, sim, elas são bem pesadas e bem tenebrosas. A próxima história, pessoal, é Caninos, o roteiro por Eric Adles e a arte por André Freitas. Bem, pessoal, essa história é bem legal porque ela pega um pouco de contos de fada, que ela pega a história da Chapeuzinho Vermelho, pessoal. Então são duas irmãs que vão visitar a sua avó e acaba tendo em contato com um culto específico lá que alguém estava envolvido e tem máscaras bizarras de animais, que essa cena é bem tenebrosa, pessoal. Vocês que gostam de máscara, essa cena é bem legal. Então esse daqui é um dos outros quadrinhos que eu mais gostei desse quadrinho, pessoal. Você pode ver as artes aí, pessoal, que eu estou mostrando que a arte é bem legal. Eu gostei muito especificamente dessa arte da história Caninos, que é um realismo meio fotorrealista e eu adoro esse tipo de arte. E tirando o fato dessas máscaras bizarras que são bem legais. A próxima história é O Rei dos Ratos. O roteiro por Thiago Reis e a arte é por Victor Freundes. Eu acho que eu falei o nome dele certo, não sei. Bem, pessoal, essa história ela é bem grotesca, conta a história de uma invasão de ratos no navio e o cara que trabalha no porto... inclusive, pessoal, o porto é de Santos, sim, o Porto de Santos, aqui de São Paulo. E a maioria dessas histórias ocorrem em São Paulo, isso é bem legal, eu esqueci de falar no começo do vídeo. Bem, pessoal, acaba entrando em contato com esse navio e conta a história do que aconteceu com esse navio e tem um terrorzinho amarelo nele, ocorrem várias cenas bem grotescas e bem nojentas e eu não vou falar muito para não tirar a expectativa de vocês. Bem, pessoal, a próxima história se chama Taxidermia Anímica. Bem, essa história, o roteiro é por Rafael Levy e a arte por Samuel Bono. Bem, pessoal, essa história conta a história de um garoto que trabalha com taxidermia e ele acaba entrando em contato com a peça O Rei de Amarelo. Aí ocorrem várias coisas bem bizarras. Uma coisa que eu gostei muito dessa história é que cada página tem um quadro bem grande de uma arte bem legal e essas artes continuam gradativamente até o final da história, até ficar toda a página, pessoal. Isso é bem legal, é umas artes bem loucas, então acho que vocês vão gostar. Bem, pessoal, a oitava e a última história se chama Medíocre. O roteiro e a arte foram feitas por Rafael Salimena. Bem, essa história conta a história de um crítico de livros que ele lê O Rei Amarelo e ele vê que o livro é uma porcaria, pessoal. Ele lê a peça, ele fala que é uma porcaria e ele acaba entrando em contato com outros críticos e ele vê que todo mundo tá gostando e todo mundo tá ficando meio louco com a história e ele não consegue suportar isso, pessoal. Aí acontecem outras coisas, vai piorando até tudo ficar amarelo e tudo ficar perdido e desgraçadamente da cabeça. Bem, pessoal, essas foram as 8 histórias do Rei Amarelo. Esse quadrinho foi muito legal ler, pessoal, muito divertido. Lembrando que esse quadrinho ganhou um prêmio, sim, o prêmio de HQ Mix de 2016, se não me engano. Então, pessoal, muito legal, aconselho vocês a ler. Lembrando que o link está aí na descrição, se caso vocês quiserem comprar esse quadrinho aqui. Ok, pessoal, então o segundo quadrinho é um quadrinho muito legal, pessoal, que é de um escritor que eu gosto muito, muito mesmo, que é o HP Lovecraft, pessoal, que é Os Despertar de Cthulhu. Lembrando que Cthulhu não tem um nome, não tem uma pronúncia certa, então você pode falar do jeito que você quiser, você pode falar Cthulhu, você pode falar Cthulhu, você pode falar Clayton, você pode falar do jeito que você quiser, pessoal. Então, olha só
que legal esse quadrinho. Ele é inteiramente branco, preto e verde e diferente do Rei Amarelo, que agrega um terror mais psicológico, esse daqui mostra um terror mais na cara mesmo, mostra um terror das bizarrice, que é o terror do H.P. Lovecraft, aquele terror maravilhoso, horror cósmico, pessoal, que são criaturas de outras dimensões, criaturas do espaço, alienígenas, monstros. Então é muito legal. E então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma das 8 histórias do H.P. Lovecraft. Bem, pessoal, essas 8 histórias foram inspiradas, né, no escritor H.P. Lovecraft. E a primeira história é O Salmo do Sangue Antigo, roteiro e arte por Dudu Torres. Bem, essa arte é bem curta, né? Um pai de um amigo que se matou, vai visitar a mãe desse amigo que se matou. E ele vai lá e acontecem umas coisas bizarras, acontecem uns monstrinhos, e é basicamente isso. Eu não vou falar muito para não tirar a curiosidade de vocês. E a segunda história, pessoal, é bem legal. O nome dela é Os Tambores de Azathoth. O roteiro é pro Antônio Tadeu e a arte é por Lucas Tilley. Eu gostei muito, pessoal, dessa história porque o Lovecraft, ele é citado, ele é um personagem, ele é um terceiro personagem lá da história, ele é mencionado na história. E essa história conta sobre um cara que estava tendo pesadelos, e isso é muito legal, uns pesadelos bem bizarros de uns monstros. Isso era realmente o que acontecia com o Lovecraft, por isso que ele tirava todos esses monstros, todas essas histórias, porque ele tinha vários pesadelos com essas criaturas de outros planetas. E essa história é muito legal, pessoal, porque tem um personagem real que existiu na vida real, tirando, né, o H.P. Lovecraft, que é o Alice Corey, que ele é um ocultista que vivia aí antigamente e tal, e isso é bem legal, pessoal. O próprio protagonista da história vai procurar ele para ver o que estava acontecendo, porque ele estava tendo esses sonhos, e acaba acontecendo umas coisas aí envolvendo monstros e tal, como sempre, e é fabuloso, eu acho que vocês vão adorar. E a terceira história, pessoal, se chama Macio. O roteiro é por Ayrton Marinho e a arte é por Fabrício Borges. Eu acho que eu falei o nome dele certo, gente, não sei. Bem, tá escrito aí na imagem que vocês estão vendo. Bem, essa história conta sobre uma família de uma cidade pacata do interior, que eles eram basicamente adoradores do diabo, e os outros moradores dessa cidade foram atrás da família, e a filha dessa família acaba conseguindo escapar com um bebê, pessoal. Aí essa história tem de certa forma, um bode, e bodes são bem legais nas histórias. Então tem um bode demoníaco, tem umas feridas bem nojentas que você vai sentir um pouquinho de nojo, mas são bem legais, pessoal. E é basicamente isso a história, eu não vou falar muito, né, como as outras, e então leiam. A próxima história é Sob a Insana Luz. O roteiro é por Cauã Araújo e a arte é por Márcio de Castro. Bem, essa arte conta 2 detetives foram visitar uma cidade do interior, uma cidade bem pacata. Vocês vão ver que tem muitas cidades nessas 8 histórias dessa graphic novel, desse quadrinho. Bem, esses 2 detetives foram dar uma investigada numa cidade do interior que tinha lá uns cientistas que estavam investigando um rio lá, que foi um rio. Estavam investigando o rio para ver se estava contaminado, alguma coisa do tipo. Esses cientistas sumiram. Aí esses 2 detetives foram lá para ver o que aconteceu. Aí envolve um culto, aí envolve morte, e tem uns negócios muito bizarros e criaturas bem horrendas e bem legais. Principalmente no final dessa história, que tem lá um monstro lá todo empalado, alguma coisa do tipo, numa igreja. Isso é bem legal. Bem, pessoal, a próxima história, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome certo, mas eu vou tentar aqui. Quishimake Kiwia. Eu não sei se eu falei o nome certo, gente. O nome é bem Lovecraftiano. Bem, a arte e o roteiro foram por Lucas Pereira. E essa arte, pessoal, ela é uma das minhas preferidas. Ela é uma das minhas preferidas. E ela é muito, mas muito legal, pessoal. Que conta a história de uma tribo meio que indígena, bem esquisita mesmo assim, e ela é muito legal porque tem vários, tem um Cthulhu, gente, tem um Cthulhu, desculpa, eu não devia falar isso, mas tem Cthulhu, e quando tem Cthulhu é legal, pessoal. Vocês podem ver aí a arte, que ela é genial. Sempre quando eu abria e ia pra próxima folha, eu ficava, eu não posso ver a próxima, porque me dava muita vontade de ver o que tinha na próxima página, porque
sensacional, pessoal. E a próxima história, pessoal, se chama A Linguagem da Fé. Roteiro por Rafael Fernandes e a arte por Samuel Bono. Bem, pessoal, essa história conta sobre um homem que está prestes a se suicidar. Aí ele vê uma propaganda na televisão de uma igreja, uma suposta igreja, de uma mulher que está falando: para, o que você está fazendo, essas coisas e tal. Ele acaba indo nesse culto, ele acaba tomando uma sopinha, né, uma sopinha bem peculiar, que na minha opinião eu tomaria uma sopa dessa, porque eu gosto desse tipo de comida. E ele toma essa sopa, aí acaba acontecendo uns pesadelos, acaba acontecendo umas coisas mais ou menos bizarras na vida dele. Ele acaba levando o filho pra conhecer essa igreja, o filho acaba ficando meio estranho e acontece umas coisas bizarras, o cara fica meio louco porque ele vê umas paradas muito, mas muito erradas. E é basicamente isso a história, ela é muito legal, pessoal. Ela é outra história minha preferida. E nessa história também ocorre em São Paulo e tem uma cena dela muito legal, específica, que é na Praça da Sé, em São Paulo, pessoal. Sim, a Praça da Sé é aquela praça que tem aquela igreja grandona, que tem um monte de maluco nessa praça, falando um monte de coisa estranha. Então, pessoal, tem uma cena nessa praça. A próxima história se chama O Caso da Truta Salmonada. Roteiro por Jun Sugiyama e arte por Daniel Freitas e Hilton Rocha. Bem, pessoal, essa história conta sobre um estabelecimento que faz sushis e comidas japonesas. E do nada entra um cliente muito, mas muito bizarro, com cara de peixe, aqueles monstros lá que vocês conhecem do HP Lovecraft, sabe? Aqueles monstrinhos. Bem, entra esse cara com cara de peixe e o cara lá, o Sushi Man, acaba olhando para aquilo e achando bem bizarro, e acontece várias outras coisas. Tem um casal lá comendo lá que praticamente não consegue ver o monstro que acabou de entrar, e acontece esses negócios, e é muito estranho mesmo essa história. Eu não gostei muito dela, ela não é... Quer dizer, eu gostei dela, mas ela não é a minha preferida, mas ela sim é muito legal. E... sim, pessoal, a oitava e última história, que é a minha terceira história favorita dessas 8, que se chama O Que Dorme. O roteiro é da Bárbara Garcia e a arte é por Elias Aquino. Bem, pessoal, essa história conta sobre uma menina que mora numa cidadezinha do interior, e essa cidadezinha do interior acaba acontecendo umas coisas bizarras porque ninguém consegue dormir. Sim, pessoal, ninguém consegue dormir, as pessoas acabam muito cansadas, mas não conseguem dormir, e elas acabam ficando caídas na rua, até chegar num ponto onde tem mortos na rua, tem gente morta na rua, tem gente morta na calçada, tem gente morta em casa, porque elas não conseguem dormir, elas estão num estado de cansaço tão grande que elas acabam morrendo. Aí essa menina resolve, entre aspas, investigar, dar uma olhada o que está acontecendo, lembrando que ela também não está conseguindo dormir, e ocorre uma seita bizarra que estava acontecendo nessa cidade, entre as montanhas dela, e eu não vou falar muito. O final é muito legal, pessoal, o final, a última frase dessa história é muito legal, e eu não vou falar ela aqui para não estragar a experiência de vocês, então, por favor, vão ler, pessoal. Bem, pessoal, se você gosta de horror cósmico como eu, vocês vão amar essa história, pessoal, então aconselho vocês a lerem. Eu comprei ela primeiro, eu não comprei na ordem cronológica, não é a ordem cronológica, mas eu não comprei na ordem de lançamento, né, da Draco, eu comprei essa daqui primeiro. Mas é muito bom, pessoal, para quem gosta de horror cósmico, eu aconselho você a comprar porque é fantástico. Lembrando, pessoal, que vai ter um vídeo bem especial. Estou comprando todos os quadrinhos do HP Lovecraft. Eu vou fazer uma resenha de todos eles aqui no canal. Eu vou mostrar eles. Vai ter até uma partezinha bem especial do vídeo. Mas esse vídeo não vai ser para agora. Vai demorar um pouquinho para eu lançar ele, porque eu ainda estou lendo todos os quadrinhos do HP Lovecraft que eu quero trazer aqui pro canal. Então só dei esse aviso mesmo para falar para vocês que vai ter mais vídeo do HP Lovecraft, caso vocês queiram ver mais histórias sobre ele. E o terceiro e último quadrinho é Demônios da Goetia. Olha só que capa bonita, pessoal. Temos esse brilhante demônio aqui na capa. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a Goetia agora. Bem, pessoal, a Goetia é uma prática de invocação e evocação de demônios, dos 72 demônios que são citados pelo rei Salomão. Sim, o rei Salomão, aquele da Bíblia mesmo. Aqui mesmo, nas primeiras páginas fala um pouquinho sobre ele, mas eu vou dizer um pouquinho o que é essa Goetia. Bem, a Goetia é a evocação e a invocação desses 72 demônios para que eles façam coisas para vocês. Então aqui no quadrinho você vai ver
pessoas, as histórias, né, de pessoas que invocaram esses demônios para que os demônios façam favores para essas pessoas. Mas essas invocações, esses rituais, se você não fazer ele direitinho, pode dar uma merda grande. Então, muitas histórias aqui é quando a pessoa vai fazer um ritual para que o demônio faça alguma coisa para ela e ela esquece alguma coisa lá no ritual, ela faz alguma coisinha de errado e o demônio se volta contra você. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as 8 histórias que tem nesse quadrinho maravilhoso. Bem, pessoal, e a primeira história se chama Arapuca. O roteiro é por Rafael Fernandes e a ilustração por Rafael Canedo, que inclusive o editor é o organizador desse quadrinho aqui, pessoal. Bem, pessoal, a história conta sobre um cara que ele tá cansado da vida, ele tá estressado, ele tá muito bravo, prestes a ter uma depressão, ele terminou com a namorada, ele tá brigado com os pais, então ele acaba fazendo lá um feitiço, lá acaba fazendo uma invocaçãozinha de um demônio e acaba dando uma merda grande e até envolvendo um pouco de tempo, uma questão que eu gosto muito de viagem no tempo. Então, para quem aí gosta de invocação de demônios, histórias de terror, garanto que essa primeira história vocês vão gostar muito. E olha só que arte bonita, pessoal. A arte simplesmente é maravilhosa desse quadrinho, desse primeiro quadrinho. Eu gostei muito dela. Uma coisa que eu gostei muito nesse quadrinho são todas as ilustrações, pessoal. As ilustrações são maravilhosas. O design de todos os demônios são muito bem feitos e muito legais, pessoal. Eu garanto que vocês que gostam de ilustração vão adorar. A segunda história é Mestre da Arte, roteiro por Caio H. Amaro e arte por Flávio Lima. Bem, pessoal, essa segunda história vai contar a história de um romance entre duas pessoas, que uma delas está no hospital prestes a morrer e a outra começa a fazer um pacto demoníaco para que o demônio ajude o seu parceiro a ficar melhor, e isso acaba acabando em dar uma desgraceira bem grande, pessoal. Então é fantástico essa história, a arte é maravilhosa, dá um pouquinho de medo uma hora assim, porque pega uns negócios assim meio que de bem sobrenatural e bem medonho. Então garanto pra vocês, dá um terror psicológico também, e isso é fantástico, pessoal, garanto que vocês vão adorar. A terceira história é Teratona, roteiro e arte por Juscelino Neco. Bem, pessoal, essa terceira história ela é bem diferente, a arte dela é bem contraditória das outras artes que a gente vai vendo de acordo com a história. Ela é uma arte bem mais cartunesca, mais psicodélica, então eu acredito que tem gente que não vai gostar, mas só que com o tempo você vai se acostumando com ela. Ela tem uma pegada bem de gore, bem de horror, gore, que é aquelas coisas nojentas, né? Aquele verme no corpo, sangue. Então, para quem gosta disso, vai adorar. A próxima história é Semente, roteiro por Eric Santos Cardoso e arte por Kaji Pato. Bem, pessoal, essa história vai contar um pouquinho sobre haters da internet e o que um hater, hacker, demoníaco pode fazer com você. Bem, vai contar a história de um gordinho otaku, pessoal, que é bem engraçado até ele, e dá um pouquinho de raiva esse cara, que ele é bem idiota, ele é bem trouxa na internet, e alguém acaba fazendo um feitiço contra ele e acaba dando muita merda na vida dele, transformando a vida dele numa desgraceira infernal. Então, pra quem gosta de haters na internet que merecem a moto passando na rua, castigo, então você vai adorar essa história, pessoal. A arte é fenomenal, essa arte da semente é maravilhosa, inclusive essa história é uma das minhas preferidas desse quadrinho aqui. A próxima história se chama YHVH. Sim, o nome é bem complicadinho, eu não sei falar essa palavra, então eu decidi falar as letras mesmo dela. O roteiro de YHVH é por Alexei Dewerk, eu não sei se eu falei o nome certo, e arte por Lucas Chiui. Bem, pessoal, essa é minha segunda história preferida desse quadrinho. Bem, vai contar a história sobre um cara que quer fazer um pacto com um anjo. Aí você pensa, pô, fazer um pacto com um anjo deve ser melhor do que fazer um pacto com um demônio. Mas aí que você se engana,
porque fazer um pacto com o anjo deve ser devastador se você não fizer as coisas certinhas. Bem, essa história vai contar a história de um cara que ele perde o sobrinho dele e ele acaba fazendo esse pacto e demônios tentam ajudar ele e acaba dando umas coisas, e essa história é fenomenal, vai dar um pouquinho sobre, nossa, qual lado é o certo, o lado dos demônios, o lado dos anjos, o que está acontecendo. Então essa história é fenomenal, lembrando que a arte é maravilhosa, maravilhosa mesmo, aconselho vocês a darem uma olhada nessa história também e até releem ela porque é fantástica, gente. A outra história se chama Colônia. Roteiro por Thiago Bezandic e arte por Cajipato. Bem, pessoal, essa história vai contar a história de uma pessoa que vai para um manicômio, e o manicômio tem algumas pessoas lá bem contraditórias, porque elas não são bem só loucas, elas são demoníacas e acaba acontecendo uns pactos, um negócio muito louco lá envolvendo criança, envolvendo rituais satânicos, e é basicamente isso, eu não vou falar muito. É uma arte até que bem legal, tem um pouquinho de gore também, horror gore, e pra quem gosta de horror gore vai adorar essa história. Lembrando que essa história eu acho que é a mais perturbadora desse quadrinho, então pra quem gosta, aconselho vocês a darem uma olhadinha nela. A próxima história se chama El Cartel de las Hermanas Satânicas. Roteiro por Ayrton Marinho e arte por Victor Freud. Eu acho que eu falei o nome certo, pessoal, não sei se eu falei o nome certo. Bem, essa história vai contar a história sobre um pai protegendo um filho que nasceu por volta de um pacto lá demoníaco. O filho é bem diferentão, se vocês derem uma olhadinha nele. A arte é fenomenal, pessoal, tem muito horror gore, então pra quem gosta aí de horror gore vai adorar essa história. E eu não vou falar muito dela, tem uns negócios lá bem nojento e pra quem gosta vai adorar. E a última história se chama O Jogo. Roteiro por Antônio Tadeu e arte por Loanes Fiore. Gente, essa última história, O Jogo, é a minha história favorita. Eu tenho 3 histórias favoritas, né, que eu disse aqui. Essa é a terceira, mas ela... Nossa, eu amei essa história, gente. A arte é fenomenal, a arte é maravilhosa. Vocês conseguem ver aí que é uma arte bem realista, eu adoro arte realista. E ela pega uma história bem legal sobre uma conversa de bar, sobre, acho que era 4 demônios conversando, e cada um deles fala um pouco sobre o que eles fizeram ao longo da história humana. E você vai vendo um pouco sobre o que é, de onde vem o mal da raça humana. Será que vem dos demônios? Será que vem dos anjos? Será que vem das pessoas? E isso é genial, pessoal, genial mesmo. Ela tem essa dualidade entre os demônios e o reino de Deus, o reino divino. Então, o jogo é basicamente isso, eles estão tendo uma conversa no bar para decidir quem é que está ganhando nesse jogo entre bem e mal, mal e bem, e tem essa dualidade aí fantástica, pessoal. E esse quadrinho, gente, sério, ele é muito bom, ele tem essa pegada de quanto mais fica demoníaco, mais fica vermelho. Então, como os outros quadrinhos que eu mostrei pra vocês, a parte da cor, né, a parte colorida, ela se acentua muito nas partes de terror, e isso eu acho genial, fantástico mesmo, pessoal. Isso daqui é a Tentação em vermelho, e é fantástico. Ok, pessoal, então esses foram os 3 quadrinhos maravilhosos da Editora Draco, das cores do terror, pessoal. Todo o link para comprar os 3 está aí na descrição e é fantástico, fantástico mesmo. E eu queria muito, muito mesmo que a Editora Draco continuasse essas edições, fizesse mais delas, porque, meu, ficou genial, roteiro fantástico, arte linda e que edição maravilhosa, gente. Então é basicamente isso. Esse vai ser o vídeo de hoje, um vídeo sobre uma resenha bem grande até. Lembrando que esse vídeo deu muito, mas muito trabalho, então para quem aí gostou do vídeo, se quiser dar um feedback aí, eu aceito tranquilamente, pessoal. Então é isso, pessoal, fiquem com mais vídeos. Tchau, tchau.